Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo hoje, quarta-feira, mais um ensinamento aí dos nossos amigos Abraham, canalizado por Esther Hicks, né? Um ensinamento sobre lei da atração aí maravilhoso. E esse vídeo, gente, ele é fantástico para você perceber como permitir, trabalhar aí, né, a arte da permissão na sua vida, porque a gente não recebe tudo que tá lá no nosso vórtice, como os Abrahams gostam de usar, tudo que está no nosso vórtice, nós não recebemos. Por quê? Porque nós não acreditamos, nós não temos esta permissão. Então, hoje nós vamos trabalhar isso. Então, sem mais, vamos lá para o nosso vídeo maravilhoso dos nossos amigos aí, pra gente praticar ainda mais a lei da atração, gente. Porque, como eu falo pra vocês, tudo isso é prática. Outro dia eu tava ouvindo um vídeo do Bruce Lipton, já bem antigo, quando ele descobriu, né, que o nosso ambiente é que faz a nossa vida. Olha só o que ele falou. E ele já dava palestras, ele já tinha saído aí, né, do corpo científico que já não aceitava. Então, ele não aceitou ensinar algo que ele já tinha descoberto que não era real. Então, o que o Bruce Lipton descobriu? Ele descobriu que é o ambiente que faz a vida da pessoa. Claro, a pessoa tem que escolher querer viver diferente. Então isso também tá aí na sua decisão. E uma coisa que ele falou muito interessante, que quando ele descobriu tudo isso, ele já dava palestras falando sobre isso, só que a vida dele tava, vamos dizer assim, uma merda. Ele estava passando por um divórcio difícil e, além disso, o pai dele estava muito doente. Então ele resolveu parar de fazer palestras. Ele falou que enquanto eu não mudar a minha vida, eu não vou mais dar palestras, porque as pessoas aprendem através das experiências, né? Se fosse tão fácil por palavras, que na verdade é fácil, só que a gente não acredita que é fácil. Por isso que eu falo para vocês que precisa estar ouvindo esses ensinamentos todos os dias. A gente precisa estar em contato com estes ensinamentos todos os dias, porque a partir daí a gente vai começar a mudar o nosso ambiente, as nossas crenças. Então foi isso que ele falou. Então, e ele ficou com aquilo na cabeça. Ele falou assim: como que eu posso estar ensinando uma coisa se a minha vida tá uma droga? Então ele resolveu parar com tudo, com todas as palestras, e só voltou quando ele realmente começou a criar, a mudar a vida dele. São pequenos passos. Não adianta você ler um livro, como eu falo para vocês, o lema do canal é o quê? Através da prática, da repetição, nós chegamos à perfeição. Então é isso que ele fala, é praticar. Vocês podem ler quantos livros vocês quiserem, vocês podem ouvir quantos vídeos vocês quiserem, mas se vocês não praticarem, não tem como mudar, tá? Inclusive, Joe Dispenza também fala sobre isso, né, gente? É muito interessante. É prática. E isso, quando você começa a praticar, em uma semana, 2 semanas, você já começa a ver pequenos resultados. Não é resultados grandes, mas pequenos resultados. Então por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, porque ele explica de uma forma maravilhosa o que a gente precisa fazer para estar abertos a receber os nossos desejos, né? Abrir aí as portas para os nossos desejos serem expressos aqui na nossa vida, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo, como permitir que a manifestação entre em nossas vidas. Como permitir que os seus desejos cheguem até você? As pessoas querem se tornar iluminadas, querem manifestar e perceber suas conexões com a fonte e ajudar outras pessoas durante suas jornadas. Este é um exemplo de uma sequência de eventos perfeito, porque todo mundo ensina através da clareza de seu próprio exemplo e até mesmo
de suas crenças. Palavras não ensinam, e mesmo assim, nós a usamos, não é verdade? Mas se dissermos sobre algo que vocês ainda não tiveram uma experiência pessoal, as palavras não serão significativas. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Que quando a gente ouve, que nem eu tô aqui falando com vocês, né? Só que quem é a Cris? Quem são os Abraham? Ele não está aqui na minha vida para falar isso. Então, de repente vocês vão ouvir isso aqui e vão falar, né? As palavras que estão saindo da minha boca não vai ser significativa para vocês, porque vocês ainda não experienciaram. Então, quando você experiencia algo que eu estou falando aqui, ou mesmo eu na minha vida, eu venho e falo para vocês, vocês precisam passar pela experiência para depois passar o ensinamento. Mas vocês precisam estar abertos e aceitar. Então é isso que ele está querendo dizer aqui, que palavras não ensinam. Se você não passar pela experiência, você não vai poder falar aquilo, não vai ser significativo, nem para mim e nem para vocês. Lembra uma vez que eu falei para vocês que quando eu comecei o canal, eu comentei com meu marido, eu falei assim: amor, eu estou sendo hipócrita, porque eu estou passando esses ensinamentos aqui, mas eu não estou praticando. Aí, a partir do momento que eu comecei a praticar, tudo começou a mudar. Então, é prática, você precisa passar pela experiência. É isso que ele está querendo dizer aqui. Vocês vieram para esta realidade por serem uma inspiração para o núcleo dos seus seres. Por que então vocês falam como se fossem alcançar algo futuro? Seria porque vocês não sentem que possuem um conhecimento direto sobre a conexão com a fonte? Vocês sentem que ela está lá e que talvez já até tenham tido este contato, mas não conseguem senti-lo neste momento? Queremos dizer que este alinhamento, esta conexão com a fonte de energia, este modo receptor, esta arte de permitir, não é como um grau acadêmico no qual uma vez você o tem, recebe o certificado e é seu para sempre. Ele pode estar ou não no momento e você consegue distinguir isto pela maneira que você se sente. A primeira coisa que encorajamos vocês a fazerem é não se contradizerem através das palavras. Entendemos que vocês estão frequentemente dizendo: eu quero tal coisa que não tenho. Mas o universo não escuta a parte do eu quero tal coisa. O universo escuta: eu quero tal coisa que não tenho. E isso se torna uma instabilidade vibracional ou emocional. O desejo é forte, mas vocês o estão bloqueando com uma dúvida, ou então com a consciência de que determinada coisa não aconteceu ainda. Então é quando a gente fica naquela, né? Nossa, não aconteceu ainda. O que será que falta? Eu vou fazer isso daqui. Procurando desculpas para aquilo que não aconteceu, ao invés de acreditar que aquilo está vindo para você. Olha a diferença. Isso está vindo para mim, está lá o que eu preciso fazer, sentir para que isso chegue até mim. Então quando você fica aí, não chegou ainda, onde está o seu foco? Não chegou ainda, está no negativo, não chegou, tá? Então precisa mudar esse discurso, é isso que ele está querendo dizer aqui. É possível mudar este discurso e dizer de uma maneira que pode deixar com que as coisas cheguem na vida de vocês com mais fluidez. Por exemplo, eu quero me conectar com a fonte de energia e quero entender sobre isso, porque isso é algo natural para mim.
porque me faz bem, porque nada mais me faz bem, porque eu nasci para isso, porque é algo que posso fazer com facilidade, porque é algo que eu sinto prazer em fazer, porque eu senti o suficiente para saber que eu quero que continue, porque eu acredito que está me esperando, porque eu posso ficar melhor nisso a cada dia e porque eu quero. Olha a diferença disto. Sinta a diferença na maneira de desejar algo. Vamos supor que vocês não conheçam nada sobre a vida e visualizaram algo que despertou um desejo. Vocês conseguem sentir o frescor dessa coisa. Vocês a querem e ninguém diz que seria difícil de alcançar ou que vocês não conseguiriam obter. Não há dúvidas. Vocês apenas conseguem enxergar este desejo. Isso fica muito claro de exemplificar em crianças, não é mesmo? Elas começam a se envolver em direção àquilo que quer alcançar. O semblante delas muda completamente. Há um brilho nos olhos, uma atração entre elas e o desejo. É desta forma que queremos que se comprometam, que se comportem. Queremos que vocês retornem ao estado de criança, puros, sem julgamentos, sem dogmas e crenças, sem críticas e principalmente sem medos. Ao longo da vida, o acúmulo de experiências faz com que vocês acreditem que não devem agir dessa forma com seus desejos. Essa crença deve sair do caminho de vocês. Parem de acreditar nisso para que consigam alcançar o que desejam. Aí vocês perguntam: e como parar de acreditar em algo desse tipo, Abraham? Eu fui ensinada assim. Vocês sabem o que é uma crença? Uma crença é apenas um pensamento mantido na mente. Portanto, é preciso parar de pensar. Simples, não é mesmo? Vocês conseguem fazer isso? Parar de pensar? Não pensar em um pensamento? Conseguem parar de pensar no pensamento que estão tendo? É possível enxergar que este tipo de pensamento não te leva muito longe? Porque quando você decide que não irá pensar mais sobre ele, você acaba pensando que não irá mais pensar sobre o assunto. Mas na verdade, você estará pensando sempre nele. Mas como você não quer pensar e fica bravo com você mesmo? Porque está pensando nele, não consegue parar de pensar. Porque você sabe que a lei da atração está à espreita em todo lugar, em todo canto. A lei da atração lê a sua vibração, a sua emoção, o seu sentimento e te dá mais daquilo que você vibra. É assim que ela funciona. E é por isso que a lei da atração e o ritmo fazem parte do mesmo assunto. Portanto, o que é preciso fazer para diminuir até conseguir parar o ritmo deste tipo de pensamento que impede a atração de seus desejos? Independentemente do assunto, como desacelerar este tipo de ritmo, é simples. Vocês precisam dormir e ao acordar pela manhã, escolham pensar em outras coisas. Mas a melhor forma que encontramos é tirar um tempo de 15 minutos por dia para aquietar a mente. Isto é o suficiente, porque ao fazer isso, você interrompe o ritmo de todos os pensamentos. Ao meditar da maneira correta, você aquieta sua mente. E ao aquietar a sua mente, você interrompe o ritmo das crenças que dificultam o alinhamento com a manifestação dos seus desejos. Não é possível parar os pensamentos completamente. Não é isso que dissemos. Não é possível para o ritmo daquilo que o seu eu interior acredita. As crenças e conhecimento do seu eu interior sobre quem você é
E como tudo isso funciona, são impossíveis de serem paradas. Mas você consegue parar as suas crenças duvidosas. E ao parar os seus pensamentos durante um curto período de tempo. A Esther gosta deste sentimento porque ela sente como se estivesse flutuando. Ela não consegue diferenciar seu nariz de seu dedão do pé, entendem? Surge um sentimento de desconexão e ela sabe que está ali, está presente, pois não está com nenhum pensamento em mente. E ao entrar neste estado de desconexão, você acaba suspendendo seu ponto de atração da sua mente pensante. E ao parar os pensamentos, você para os pensamentos resistentes e algo maravilhoso acontece. Ao fazer isso, a sua própria vibração pessoal começa a subir, se aclimatar, se conectar a uma sincronia. Quando você para seus pensamentos através da meditação, a sua vibração entra em sintonia com o seu eu interior momentaneamente. Agora, você pode sair da meditação e entrar em uma conversa negativa com alguém. E aí sim é possível que a conexão seja perdida. Mas quando você restabelece novamente essa conexão, você consegue o que você quer. Gente, vocês estão entendendo o que ele está falando aqui? A meditação não é... Você pode até aquietar a mente, mas quando você... A meditação não é essa meditação que eu ensino aqui para vocês no canal, né? Você não precisa meditar, sentar, inclusive no livro, né, As Cartas de Cristo, ele até fala, vocês não precisam sentar de determinada forma, não precisa ficar lá com a perna para o alto, dobrar a perna, não, nada disso. É você aquietar a mente. E aí quando ele fala, né, quando você perde esse contato, que vem uma notícia ruim, vem uma pessoa conversar com você sobre algo que você não quer, que te traz, né? Lembra do Neville? Olha só como que tá conectado com o Neville isso. Que traz você aqui para a realidade do que tá acontecendo na sua vida. Você vai fazer o quê? Você vai fechar os ouvidos para aquilo que você não quer ouvir. Não vai deixar isso tirar você da sua conexão. E aí você novamente restabelece a conexão e fala sobre aquilo que você quer. Isso, com o tempo, acaba virando automático na sua vida. Por isso que a prática ela é tão importante na vida. Porque quando você vem uma pessoa e fala algo negativo para você, você automaticamente, opa, não é isso que eu quero ouvir. Então você fecha os ouvidos e começa a pensar naquilo que você quer. Por quê? Porque você está quebrando a conexão da desconexão. Olha só que interessante, né? A conexão da desconexão. Você quebra isso automaticamente quando você começa a praticar todos os dias na sua vida esses ensinamentos, tá bom? E aí, você quer aquela transmissão perfeita do seu eu interior e tudo aquilo que seu eu interior sabe. Você quer a fonte de energia fluindo para você, através de você, sem tropeços, sem resistência, sem crenças que estão ativadas dentro de você pelo caminho. É algo muito fácil de se fazer. É algo muito fácil de se fazer. Acredite nisso. Não existe ninguém que não consiga fazer. Você vê, né? Não existe ninguém que não consiga fazer. Por quê? Porque nós nascemos, nós somos parte da criação. Se nós somos parte da criação, todos conseguimos fazer. E por que que não está acontecendo nada na sua vida? Porque você desiste no meio do caminho. Você vê que nada está acontecendo, mas é uma mentira que a tua mente continua contando para você. A mente, como eu já falei, ela engana a gente.
Ela engana porque ela vai querer mostrar para você, o seu eu antigo aí, ele vai querer mostrar para você que nada na sua vida mudou. Mas é uma mentira que é um hábito que a tua mente se habituou a continuar contando essas histórias para você. São histórias do seu eu antigo. E como você corta isso? Lembra que eu falei outro dia no outro vídeo? Eu fiz o quê? Parou. Era um outro momento. Eu simplesmente falei isso. E a minha mente parou. Porque quem manda na minha mente? Eu mando. Eu mando na minha mente. Não é a minha mente, o meu corpo que manda em mim. Então tudo isso faz parte do hábito. O hábito de estar pensando sempre as mesmas coisas. Inclusive já tem um estudo, né? Que faz tempo, não é de agora não esse estudo, que nós pensamos 70% ou mais dos mesmos pensamentos do dia anterior. Por isso que eu coloquei aqui que você escolhe acordar diferente. Você escolhe pensar diferente. É uma escolha, é uma decisão que você toma. Eu decido que eu não penso mais assim. É possível perceber quando você está meditando, porque você vai de uma mente quieta a um único pensamento que parece vir do nada. Então, de repente, você está escrevendo, de repente, você está limpando a casa e você está presente naquele momento, só pensando em o quê? Limpar a casa, ou arrumando uma cama, ou lavando louça, ou trabalhando naquilo que você ama fazer, né? Um vídeo, que nem eu tô aqui, eu estou presente neste momento. É o que eu gosto de fazer. Então, para mim, isso daqui é o meu presente. É uma meditação, porque eu não consigo pensar em outra coisa. Nós, quando decidimos pensar numa coisa, a gente não tem a capacidade, nós não temos a capacidade de pensar em tristeza e alegria ao mesmo tempo. Então, por isso que é uma escolha. Nós temos a capacidade somente de pensar pensar e sentir uma coisa de cada vez na nossa vida. Por isso que você pode escolher o que você vai sentir a cada momento do seu dia, a cada minuto da sua vida. Então, por isso que é uma escolha, tá? Este é o pensamento que o seu eu interior está pensando. Este é o seu pensamento verdadeiro. Porque você não está pensando em nenhuma contradição. Você está sincronizado. Sim, você está sincronizado. Você entrou em sintonia com esse pensamento. E agora, você está tendo todos os pensamentos do seu eu interior em sua mente. Você está sintonizado, conectado, ligado. Você é a energia pura e positiva. E por seu eu interior saber tudo que você viveu, tudo que você pediu, tudo que você quer, então agora, quando o seu eu interior está ciente que você está conectado, pensamentos claros começarão a serem transmitidos através de sua mente. Você conseguirá obter respostas para suas perguntas, soluções para os seus problemas. Conseguirá obter o que você quiser. A coisa mais significativa que você começa a sentir será um impulso para se mover, um impulso para ir ou fazer algo. Siga esse impulso ao reconhecer que ele existe em você. Pode levar alguns dias, 2, 3, 4, 10 ou 20 dias, para que essa sincronia ocorra e para reconhecer conscientemente que você se conectou. Mas quando isso acontecer, não haverá nada que sentirá fazer ou parar, pois um pensamento irá surgir. Você sentirá clareza, o poder e a viabilidade dele.
Você sentirá a precisão vibracional dele, sentirá o amor e o poder dele. Você irá reconhecer e não importa sobre o que ele seja. Esther recebe muitos pensamentos sobre muitas coisas. E no começo, quando eles não eram sobre algo de muita importância, ela se autoacusava de estar inventando em sua mente. Por que Abram iria querer mudar os móveis de posição, por exemplo? Porque a fonte de energia estaria me guiando em direção a algo que pareça não ter muita importância. Isso é um ponto interessante, né, gente? Porque a gente faz essas perguntas mesmo. Porque a gente acha que tem que ser uma coisa, uau, muito importante. O nosso ser interior, ele vai dar um insight assim para nós, importantíssimo. Então, como a Esther falou, né? Por que o Abram, o meu ser interior, ia querer que eu mudasse os móveis de lugar? E aí eu gosto muito daquela frase que o Cryan fala, Saint Germain fala. Eu ainda não peguei nenhum vídeo do Abraham que fala isso, mas vocês não sabem o que vocês não sabem. Então, siga a inspiração. Às vezes aquilo não é importante para você naquele momento, mas se você sentiu aquele impulso, sentiu aquela inspiração, não deixe passar. Lembra que eu falei para vocês bem lá nos vídeos antigos, né, que eu sempre recebia inspiração, sempre recebia, só que eu não aplicava. E aí com o tempo, gente, a gente vai perdendo cada vez mais essa conexão, porque a gente acredita que precisa ser uma coisa muito importante. Olha, aplica na bolsa, naquela ação, naquela empresa, invista naquela empresa, faça isso. E às vezes não é isso. É você sentir o impulso e seguir o impulso. É simples, mas a gente não dá importância às pequenas inspirações, tá? Então é isso que ele quer dizer aqui. Aí olha só o que ele fala. Quando você tem muitas coisas em seu vórtice, o seu eu interior sabe o caminho de menor resistência, seu eu interior sabe qual seguir, então será possível partir em direção a ele. Ao bocejar, você está recebendo o impulso. Seu eu interior conhece o seu corpo. Ele se beneficia através da entrada de ar pela respiração e isso é difícil negar. Há um pouco de medo associado com a energia que se move através do corpo de vocês. E vocês sabem o que é o medo? O medo é a divergência de pensamentos entre você e o seu eu interior. Seu eu interior está sempre pensando na direção dos seus desejos, na direção de quem você se tornou através de tudo que você viveu. Portanto, você tem um pensamento oposto a ele, como por exemplo, eu gostaria de ter um grande valor neste mundo. Este é o seu desejo. E o seu eu interior não apenas sabe que você quer isso, como também sabe que você é isso. O que ele está querendo dizer aqui, gente? É a consciência, trazendo para o Neville, né? É a consciência. O teu pai, ele sabe que você é isso. Mas você sabe. Lembra dos 12 apóstolos que nós estamos trabalhando aqui? Você sabe que é isso que você é? Você tem esta consciência? Ou você continua ouvindo as conversas internas e externas da sua mente? Né? Interna da sua mente e externa aí das pessoas que estão ao seu redor. Então, ele sabe que você é isso. Mas quem precisa saber é você. Então por isso que a gente fica com aquele medo, com aquela insegurança, porque você está numa briga com você mesmo, com o ego, porque o medo é o ego. O ego tem medo de falhar. O ego tem medo da crítica. O ego tem medo de não ser melhor que o outro. O ego, ele tem medo de não saber o suficiente. O ego tem medo de errar. Então, tudo isso é ego. Mas o teu ser interior, lembra que eu falo Deus, o ser interior, o universo, o Criador, ele não vê nada de errado. Ele só vê o que ele criou.
Ele só vê o crescimento, a harmonia, a beleza, a perfeição e tudo que faz parte da criação. Ele não vê nada de fracasso, nada. Por isso que eu não canso de falar para vocês, aquele mantra, né? Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, eu me perdoo. É tão bom você ir dormindo, você ir adormecer neste mantra. Ele sabe do seu valor real. Ele te enxerga nesta posição quando você não se enxerga nesta posição. Isso se torna um pensamento oposto ao pensamento do seu eu interior, percebe? Você convoca tanto esta fonte de energia que, ao tomar a direção oposta, acaba criando uma emoção negativa, e isso é o medo. Portanto, o medo é um gentil indicador sobre o que você está fazendo com a sua mente. Está causando uma resistência que te impede de receber o que você deseja. É menos provável que isso aconteça quando você está meditando ou quando você está com a mente aquietada. Você não irá entender algo durante a meditação, porque quando a sua mente se aquieta e você está em sintonia com a sua mente superior, quando você tem apenas um pensamento ou perspectiva fluindo, não há possibilidade de ocorrer contradições. O medo que vocês diferenciam quando a energia em seus corpos começam a se movimentar não passa de um pensamento sobre ele. Esther estava com medo. Ela tinha ouvido algumas pessoas dizerem que coisas ruins iriam chegar em sua vida quando ela entrasse em sintonia com Deus. Ela sabia que não era verdade. Ela entendia que se conectar com Deus era bom. Ela conseguia sentir isso. Ela nunca tinha sentido um amor como este antes em sua vida. E então, algumas pessoas a advertiram e ela pensou: mas isso não está certo. Algo que me faz tão bem não pode ser ruim. Talvez possa ser culpa do sentimento de que você vai perder o controle. Mas na verdade, você não irá. Não é possível que isso aconteça. Você pode sincronizar consigo e obter uma maior consciência sobre quem você é. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Às vezes, nós temos medo de nos entregar às nossas inspirações, às nossas intuições, né? As palavras aí, né, internas que vêm, os presentes de Deus. Lembra que eu falo, né? Neville fala, né? Que os nossos desejos são presentes de Deus para nós. Então, a gente tem medo de sair do controle. Quem que quer ter o controle? O ego. Quer dizer, é algo fora de mim, né? Que tá falando para eu fazer isso? Não. Está aí dentro de você. É que nós fomos ensinados que quando a gente ouve uma vozinha, é o capeta. E aí é por isso que esse vídeo aqui, ele fala sobre isso. Como que a gente diferencia? Pelo sentimento, pelas nossas emoções. Lembra da tabela de emoções aqui? 22 emoções, 22 sentimentos, 22 emoções, né? Porque sentimentos, na verdade, nós só temos 2, que é o amor e o medo. A tabela aí das emoções é ela que direciona, que nos direciona se é o ego ou se é o nosso eu interior, tá? Então é isso que ele tá querendo. A gente consegue diferenciar quando é o ego pelo medo que a gente está sentindo, pela emoção negativa que a gente sente, tá? Esther percebeu, depois de nos receber em determinado dia, que se o telefone tocasse, ela sentiria imediatamente a libertação do que quer que nós estivéssemos fazendo. Ela sentiria imediatamente a libertação do que quer que nós estivéssemos fazendo. Ela percebeu que nós não estávamos lá para controlá-la ou possuí-la. Estávamos lá para ser uma combinação
vibracional para cada coisa que ela já pediu, desejou. E o sinal é tão claro que seria óbvio para ela em todo o momento, de todos os dias, em todos os momentos, em todos os dias. E o sinal é tão claro que seria óbvio para ela em todos os momentos, de todos os dias. Mesmo ela estando em sincronia com seus próprios desejos ou se opondo a eles através de pensamentos antigos que ela absorveu ao longo de sua trajetória física. Ao nos escutar aqui hoje, muitos de vocês experienciaram sobre o que nós falamos. Tudo o que foi dito é apenas uma confirmação daquilo que vocês já vivem ou estão vivendo neste momento. Aquiete a sua mente e você saberá que ele veio da fonte. Independentemente do assunto, você saberá disso. E então, você seguirá o impulso deste pensamento e ele te guiará. Alguns chamam isso de voz da consciência, mas ao mesmo tempo é algo que não é audível, porém é reconhecível. É algo que você sente que te faz mover. Ao movimentar-se na direção dessa voz, coisas maravilhosas acontecem como resultado. Você obtém conhecimento sobre muitas coisas. Um conhecimento pessoal de que você se conectou e que está em modo receptor e que recebeu. É um conhecimento pessoal de que você agiu sobre aquilo que recebeu. E conhecimento pessoal de que isso era uma coisa boa, que fez com que tudo se movesse junto, fazendo com que tudo desse certo em sua vida. Se tornar iluminado é sobre isso. Pode ter esta certeza, esta clareza derramada em você, para o seu benefício e benefício dos outros. É por isso que queremos dizer a vocês que através da clareza do seu exemplo, outras pessoas também podem experienciar todo este processo. Que coisa linda, né, gente? Por isso que muitas pessoas hoje em dia fazem vídeos aí para mostrar a experiência e eu acho que tá tudo bem, né? Cada um vai se conectar com um determinado assunto, cada um vai se conectar com determinada pessoa que está aqui no canal, que está aqui na internet. Então, isso é muito legal, você vê o crescimento das pessoas, né? E eu fico vendo, como eu falo para vocês, aproveitar o processo, que é isso que ele tá falando aqui. Aproveite o processo, independentemente do resultado, porque o resultado ele virá. Se você acreditar, ele virá independentemente de você tá aí fazendo outras coisas. O resultado que você quer, ele só tá esperando você atravessar o seu processo, aceitar o seu processo, amar o seu processo, porque enquanto você não aceita o seu processo, não ama o seu processo, o resultado vai ser cada vez mais sofrido e você nem vai ter aproveitado. Tá bom, potências infinitas? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito. Acredite que você veio para ter uma vida e uma vida de abundância. Eu amo vocês. Até a nossa próxima quarta-feira com mais um ensinamento aí dos nossos amigos Abraham, canalizado por Esther Hicks. Um beijo, até lá!